Agora é segurar a ansiedade, hein? Porque o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões já aconteceu nesta segunda-feira. Como é que vocês estão, hein, seus champetas? Contentes com o sorteio? Gostaram? Vocês acordaram cedo para ver? 7h30 da manhã no Brasil? Duvido. Estão esperando aí os vídeos para a gente comentar. Então, já que vocês estão esperando, porque quem acordou esse horário é só a galera que está de recuperação na escola, e o trabalhador brasileiro que estava na condução, indo para o serviço, mas mesmo assim, é duro, o horário é duro. Quero comentários de vocês e a gente vai comentar aqui, trocar essa ideia sobre todos os confrontos. Obviamente com lupa mais nos alemães e portugueses, aliás, alemães e português, no caso, mas vamos falar de todos os duelos e eu quero a opinião de vocês. Então chega deixando o like, chega deixando comentário, chega se inscrevendo, muitos inscritos no meu último pedido. Espero repetir a dose. E vamos lá. Ó, separei aqui já os confrontos para não me perder, porque a memória já não é o meu forte há muito tempo e cada ano que passa vai ficando pior. Mas vamos lá, começar pelo Copenhagen e Manchester City. Cara, bolinha fria, gelada, né? Bolinha fria do Manchester City, sempre se dando bem em sorteio. Não quer dizer que o Copenhagen não seja um adversário interessante e que não tenha feito uma boa fase de grupos, porque fez. Empatou com o Bayern de Munique jogando na Allianz Arena e conseguiu, de certa forma, jogar bem também na Dinamarca, mesmo perdendo o jogo. E eliminou Manchester United e Galatasaray para chegar à improvável plataforma das oitavas de final da Liga dos Campeões. É um time chato, time que joga compactado, geralmente numa linha de 4 bem definida, mais 4 bem justinho ali, não deixando a equipe adversária jogar entre linhas, enfim, sai bem no contra-ataque, tem um jogo muito bem definido, um esquema de marcação forte que anula as qualidades dos adversários. Entretanto, o City é o City. Mesmo estando numa fase um pouquinho menos boa, vamos definir assim, em fevereiro, muito provavelmente, como a gente já está acostumado a ver, esse City vai estar dando marcha, né? Evoluindo. Momento mais decisivo da temporada, eu não imagino o City do jeito que está agora. Eu acho que o time vai estar jogando bem e aí é muito favorito. Esse é, para mim, junto com o jogo do Bayern, já vamos falar, o mais desnivelado, vamos dizer dessa forma, que há um favorito muito, muito, muito claro. Né? Então o Copenhagen, por mais que seja um time que eu gostei na primeira fase, já chegar às oitavas de final está de bom tamanho, time que joga sem responsabilidade, mas acho que o Manchester City passa até com uma certa facilidade. Depois tem o jogo entre, eu vou deixar o português e os alemães mais para frente. Paris Saint-Germain e Real Sociedad. Eu entendo que a torcida do Paris Saint-Germain esteja satisfeita, porque só tinha bicho grande do outro lado para pegar, a não ser a Real Sociedad. Fugiu de Manchester City, fugiu de Bayern de Munique, fugiu de Atlético de Madrid, enfim, de Real Madrid, fugiu de uma porrada de times. Mesmo ficando em segundo lugar, pega um time que, na teoria, olhando só escudo, olhando só história, é acessível para o Paris Saint-Germain. Porém, na prática, e que fique registrado aqui, se o jogo fosse hoje, o favoritismo era da Real Sociedad. Por bola, tá? Por gorduchinha jogada. A Real Sociedad fez uma primeira fase de Liga dos Campeões, uma fase de grupos, muito, muito acima da média. Não é à toa que classificou em primeiro, não é à toa que jogou muito bem contra a Inter de Milão, que é um adversário fortíssimo, dentro e fora de casa, poderia inclusive ter vencido em San Sebastián, e não é à toa que quase aplicou uma goleada absurda no Benfica, né? Primeiro tempo, terminou do jeito que terminou, mas poderia ter sido 5-6-0 nesse jogo na Espanha, e ganhou no Estádio da Luz. Então, assim, é um time muito, muito bom, com vários jogadores que já jogam junto há muito tempo, desde a base, com um bom trabalho de um treinador que está lá há mais de 5 anos, e, enfim, com peças interessantes. O Oyarzabal é uma delas, né? O Mendes é outra, você tem o Zubimendi no meio campo, enfim, é um time muito bem
treinado, muito bem trabalhado, um time que aperta a saída de bola do adversário, faz uma marcação alta, consegue também agredir os adversários de diversas maneiras, tanto em contra-ataque, quanto em jogada organizada, em bola aérea, enfim. Para mim, vai ser muito difícil o Paris Saint-Germain conseguir ir para as quartas de final. Se você colocar em porcentagem, hoje eu colocaria 55% Real Sociedad, 45% Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain é um time em reconstrução, as coisas não se fazem da noite para o dia, eu já falei isso aqui no canal, porque muita gente fala, pô, Paris Saint-Germain com o dinheiro que investe e tal, mudou muito da temporada passada, é um novo trabalho, um novo treinador, uma nova mentalidade, as coisas demoram um pouco mais para engrenar. Então, vai ser uma parada dura. Em fevereiro, ainda melhor para o Paris Saint-Germain, que dá tempo de organizar a casa melhor e as ideias melhor. Vamos ver também se a Real Sociedad não perde jogadores importantes e o cobertor acaba ficando curto, mas eu coloco dessa forma, tá? Não tinha para onde fugir o Paris Saint-Germain, é verdade, mas mesmo assim a Real Sociedad vai ser um osso duro de roer. Inter de Milão e Atlético de Madrid é o jogo mais legal. Mais legal eu não sei em termos de bola, né? Em termos do que a gente vai ver de espetáculo. Mas é o jogo mais equilibrado, o duelo mais difícil. A Inter de Milão, para mim, se colocou a jeito, como eles dizem aqui em Portugal, se colocou numa situação difícil, poderia ter brigado com mais faca nos dentes pela primeira colocação do grupo, poupou em jogos fundamentais, vide os últimos 2 jogos, contra o Benfica no Estádio da Luz e até mesmo contra a própria Real Sociedad, priorizando o campeonato italiano, e agora ganhou um presente, o Atlético de Madrid, que vem voando baixo nessa temporada e que decide em casa, lugar onde o Atlético de Madrid não está perdendo para ninguém. Então, assim, vai ser um jogo muito truncado. É uma pena que uma dessas equipes tenha que ficar de fora já nessa fase da competição, mas assim, eu acho que o Atlético de Madrid é um pouquinho favorito nesse momento, tá? Acho que a Inter de Milão é um excelente time, mas podia ter lutado pela primeira colocação e escapado de uma curva de rio, como é essa equipe do Simeone, né? Um time muito diferente do que a gente estava acostumado nas últimas temporadas. Ele conseguiu reinventar esse Atlético de Madrid, um time que ataca muito bem, um time que chega na área do adversário com muitos jogadores, um time que está fazendo muito gol, tem 2 artilheiros dessa Liga dos Campeões, o Griezmann e o Morata. Então, assim, mesmo a Inter de Milão tendo boas peças, sendo um time melhor, inclusive, que da temporada passada, é um jogo 50-50, 50-50, talvez com um pouquinho mais de favoritismo para o Atlético de Madrid, até pela campanha que fez na fase de grupos e até pelo momento e até por decidir em casa. Aí você tem o Napoli e Barcelona, o Napoli com uma margem de progressão maior do que muitas equipes dessa fase da competição, mandou embora o que estava fazendo mal, o Rudi Garcia, não sei nem porque contratou o treinador, e vem melhorando. Tem boas peças, é praticamente o mesmo time da temporada passada, tirando o Kim Min-jae que foi para o Bayern de Munique, e você tem lá Osimhen, Kvaratskhelia, enfim, é um bom time de futebol, né? Não é à toa que fez o que fez na temporada passada e está em evolução. Contra um Barcelona estagnado, né? Contra o Barcelona que está pior do que estava na temporada passada, com reforços, e que merece ser cobrado por conta do time que tem. Tudo bem que o Xavi não tem tido regularidade em escalar jogadores no meio campo por conta das lesões e tal, mas precisa demonstrar um melhor futebol do que tem mostrado. É muito pouco para um time que tem João Félix, João Cancelo, Lewandowski, Rafinha, Koundé, Araújo, Gavi, Pedri, Gundogan, De Jong. É um time muito, muito bom. Então, vai ser um jogo complicado. Eu coloco até por isso o Barcelona como ligeiro favorito para passar, mas se não acordar, o Napoli pode chegar às quartas de final, porque vem a evolução e tem essa margem que eu falei. E aí vamos começar a olhar para os alemães, começando com RB Leipzig e Real Madrid. Cara, o Real Madrid é a força maior dessa competição, né? Não tem como falar que o Real Madrid não será favorito para esse jogo. Inclusive, vamos ver como é que vai estar em termos de soluções para posições em que o Real Madrid está esburacado por conta das lesões. Vamos ver se vai contratar um zagueiro, né? O Alaba agora teve uma contusão difícil, que vai tirar ele praticamente de toda a temporada. Não tem o Militão,
não tem o Vini Júnior nesse momento, não tem, enfim, não tem uma série de jogadores, departamento médico cheio, e o Ancelotti tendo que provar que é muito, muito, muito bom treinador, arrancando leite de pedra desse time, mesmo tendo algumas peças fundamentais para isso, como o Rodrigo, como o Bellingham, enfim. Eu acho que o Real Madrid é favorito contra o RB Leipzig. E para o Leipzig também, apesar de ser um time insinuante, um time interessante, com boas peças, com bons jogadores, o Penda, o Dani Olmo está voltando, é verdade, para o próximo ano. Você tem o Schlager, você tem o Xavi Simons, enfim, bons jogadores, uma linha defensiva com Klosterman, com Raum, bom trabalho do Marco Rose, bom time e aulas em transições ofensivas, mas o Real Madrid, em termos de encaixe, não era o melhor para o RB Leipzig. Eu acho que um time que desse mais espaço nas costas dos zagueiros, coisa que o Real Madrid nessa temporada defensivamente não tem feito e tem ido muito bem, talvez seria mais interessante. Coloco favoritismo no Real Madrid, vamos ver como as duas equipes chegam, mas esse é o tipo de jogo que vai ser muito bom para a gente assistir. Aí nós temos PSV e Borussia Dortmund. Olha, é muito difícil a gente cravar qualquer coisinha do Borussia Dortmund na temporada. É uma montanha-russa de emoções, né? Tem um time razoavelmente bom, com peças individuais acima da média. O Bayern Gittens é um exemplo, o ADM é outro exemplo, o Brandt é outro exemplo. Você tem jogadores, mesmo os volantes, Henry Chan e o Oscan, são jogadores que dão uma certa segurança, mas é um time ainda que tem muito, muito que melhorar na parte defensiva, né? Toma muitos gols, é bipolar demais e classificou em primeiro lugar no grupo da morte, contrariando muita gente, até pelas características dos seus adversários. É favorito contra o PSV Eindhoven? É, mas olho no PSV que está nadando de braçadas no campeonato holandês. Time do Peter Bosz, time do De Jong, time que tem muitos e muitos gols, 100% na competição nacional nesse momento, e que vai dar trabalho. Então é muito difícil você cravar, pô, o Borussia Dortmund vai passar. A tendência é essa. Estava lendo agora alguns jornais na Alemanha, a sensação é de que foi um bom sorteio para o Borussia Dortmund. Agora, o torcedor do Borussia vai me entender, é nesse tipo de jogo, quando você acha que está tudo certo para o Borussia Dortmund, que a coisa às vezes desanda, né? Então, vamos esperar. Eu creio que em fevereiro o Borussia Dortmund já vai estar com o carro um pouco mais alinhado também. E aí, time por time, trabalho por trabalho, camisa por camisa, decidindo na muralha amarela, eu acho que o Borussia Dortmund consegue beliscar as quartas de final da Liga dos Campeões, muito melhor do que aconteceu na temporada passada, quando pegou o Manchester City, né, nas oitavas de final. Passando para Porto e Arsenal, deixando o Bayern de Munique por último. Eu estava até brincando, brinquei algumas transmissões aqui e tal, que é o seguinte, não foi nem um peramanca reserva para o portista, né, o melhor que poderia ter acontecido, e nem foi um sangue de boa ruim, horrível. O sorteio ficou ali na meiuca. Não pegou o Bayern de Munique, não pegou o Real Madrid, não pegou o Manchester City. Não pegou algum outro time que poderia ser mais acessível. Entretanto, pegou um Arsenal, que é hoje líder da Premier League, mas que dentro da competição europeia tem pouca experiência. Estou falando de alguns dos jogadores e do próprio plantel como um todo. O Porto é cascudo e o Porto pode sim sonhar com uma classificação. Muita gente vai se lembrar do que aconteceu com o Sporting na temporada passada na Europa League. Eliminou o Arsenal. Eu acho que o Arsenal melhorou de lá para cá, tá? Acho que o Arsenal é mais time do que aquele que perdeu. Entretanto, a gente viu um português derrotando e derrubando o Arsenal na ocasião. Historicamente, o Arsenal tem vantagem para cima do Porto. Historicamente, os ingleses costumam ter vantagem, uma vantagem grande para cima dos portugueses, mas do outro lado tem o Porto, que, como eu disse, tem essa casca. 7 temporadas de Sérgio Conceição, 5 vezes bateu nas oitavas de final, 2 vezes nas quartas de final dessas 5, e que chega novamente
nessa fase da competição com muita experiência, muito traquejo, e mesmo jogadores jovens já têm esse traquejo porque já estiveram aí em outros momentos, né? Importante a gente dizer que o Arsenal é favorito, indiscutivelmente um time que tem o poder aquisitivo para comprar um jogador de 100 milhões de euros, como o Declan Rice, é favorito para um jogo como esse. E pelo time que tem também, né? Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães, Jesus, enfim, Saka, Legar, é um belo time. Mas o Porto pode tentar surpreender. A forma com que o Porto joga esse tipo de jogo em especial pode ser mais complicada para o Arsenal, na minha visão. Porque o Arsenal é um time que gosta de ter a bola, é um time que gosta de se lançar ao ataque e o Porto explora muito bem o contra-ataque, até pela característica de jogadores que tem. Acho legal desse jogo os duelos brasileiros, né? De um lado Galeno, Evanilson, Pepe, próprio Pepe, enfim. Luso brasileiro, calma. E do outro lado você tem também uma série de jogadores, Jorginho, Ítalo brasileiro, além deles os Gabriéis aí todos, enfim. Jogo interessante, mas o favoritismo tá na mão do Arsenal, até porque depois decide no Emirates. É um jogo que eu fiquei feliz, satisfeito, porque se eu for cobrir, ainda não temos escala e tal, mas eu vou conhecer não, fazer o meu primeiro jogo no Emirates Stadium, o que era um desejo antigo meu, antes mesmo de começar a trabalhar com futebol, porque eu fui lá visitar em 2012, e o estádio é muito bonito. É parecido, inclusive, com o Estádio da Luz. É bem bonito. O Emirates, eu queria fazer um jogo lá há muito tempo. Quem sabe não será dessa vez. E pra gente finalizar o vídeo, sem mais delongas, Bayern de Munique. Cara, tá no nível de Manchester City e Copenhagen praticamente, tá? Vamos combinar. O Bayern de Munique é muito favorito para cima da Lazio. Não é uma super Lazio, vai jogar acho que no Estádio Olímpico, não tem um abafa da torcida, está em 11º lugar do campeonato italiano, fez algumas partidas bem abaixo, inclusive na fase de grupos da Champions, perdeu 2 jogos, não tem margem de melhora significativa contra um Bayern de Munique que daqui para frente a tendência é melhorar ainda mais e continua sendo um dos favoritos para vencer a Liga dos Campeões, cara. Então, assim, decidindo a vaga em casa. No retrospecto recente, 2021, teve o jogo pelas oitavas de final, 2 jogos inclusive, né? O Bayern de Munique ganhou os 2, 4-1 na Allianz Arena, agregado 6-2. Então até nisso dá para se apegar. Muitos jogadores que estiveram em campo nesse jogo estarão novamente. E acho o Bayern muito favorito. O Bayern de Munique ainda tem algumas coisas que devem melhorar, né? Primeiro, o entendimento da equipe sobre o comando de Thomas Tuchel. O último jogo já foi muito bom, tem vídeo aqui no canal sobre isso. E a tendência é que melhore. Segundo, vai ao mercado buscar talvez algumas peças pontuais, como um volante, um zagueiro, talvez já comece a investir em outras coisinhas e tal. Mas é importante ter esses reforços, porque fez uma má gestão no final da janela de transferências de verão, para que o Thomas Tuchel consiga ter mais opções e consiga fazer o time jogar de mais formas. Contra o Stuttgart nós vimos isso. E tem também alguns jogadores em plena evolução e outros com capacidade de recuperação. Pavlovic é a grande surpresa, mas você tem outros caras, né? O Rafael Guerreiro voltando aí de um período lesionado, aliás, quando chegou já se lesionou, e você tem outros jogadores que devem voltar, o Coman agora se lesionou, deve voltar, o próprio Gnabry também, vamos ver como é que volta, enfim. Mas o fato é que o Bayern de Munique é muito, 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 muito favorito para cima da Lazio, eu acho que 80-20. Depois, obviamente, que se for eliminado, vocês vão cobrar aqui. Mas para mim seria um vexame o Bayern de Munique cair para a Lazio nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Veremos. Beijo para vocês. Acho que eu não esqueci de nada. Se eu esqueci, agora também já foi. Nos vemos no próximo vídeo desse canal. Deixa um comentário. Gostou? Quem se deu bem? Quem se deu mal? Quero a participação de vocês. Tchau.